E hoje eu falei sobre isso, porque muita gente pensa que meditar é chato, muita gente pensa que meditar você tem que ficar sem pensar em nada, muita gente pensa que tem que ficar quieto, que a pessoa é muito agitada, meditar é pra gente lerda, lesada. Não, gente, tira isso da cabeça. Meditar é prazeroso. Meditar é orgasmático, gente. Meditar é bom demais. Eu medito todos os dias depois do almoço, assim, é o meu horário que eu fico esperando por ele, assim, na maior alegria. Ai, eu vou meditar. E é meus 20 minutos ali, que é como se eu zerasse e recomeçasse o meu dia. Então, é algo que realmente fez diferença para mim, por isso que eu sei na prática em mim o quanto isso realmente faz, né? Que é meditar, me ouvir, meditar. É parar aquele momento para você simplesmente estar na presença, que é uma coisa tão difícil para as pessoas estar na presença, né? E isso ajuda muito nos gatilhos da ansiedade, da mente não estar o tempo todo ali no futuro, o tempo todo ali na preocupação. Você aprende a estar na presença com a meditação e isso você leva para a vida. É muito bacana. Olá, co-criadoras e co-criadores. Hoje temos esse episódio incrível do nosso Pod Cris, com essa convidada especial, que além de linda por fora, como vocês vão ver, é linda por dentro. Ela é psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, é a Cecília Velame. Cissa, muito bem-vinda. Muito feliz em ter você aqui com a gente. Gratidão por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com uma profissional maravilhosa, né, que eu pude conhecer fazendo a hipnoterapia e que é uma grande mulher e exemplo também para mim. Muito obrigada pelo convite. Gratidão. Gente, ela já começou dando esse tanto de spoiler, né? Que ela já fez hipnoterapia comigo. Aí eu vou começar daqui, ó. A gente às vezes faz um roteiro na mente e muda tudo. Por exemplo, o que eu quero falar, aproveitar esse gancho, essa deixa? Eu sempre falo que o melhor terapeuta é aquele que se trata e o pior terapeuta é aquele que não se trata. Então, nós, terapeutas, também nos tratamos. Aliás, para a gente poder ajudar o outro, para a gente poder levar o outro a um tratamento, a gente precisa estar bem. E nós somos seres humanos, então a gente se trata. Por isso que a Cissa, como eu a chamo carinhosamente, psicóloga, fez o processo de hipnoterapia comigo. Por isso que eu já fiz, gente, 2 processos com hipnoterapia, que inclusive pode, tá, gente? Se você estava me perguntando agora, quando a gente estava vindo, Cris, pode fazer outro tratamento se a pessoa quiser? Pode, porque às vezes a pessoa vai ali tratar outras questões, né? Então, a gente tem que estar sempre em processo de evolução. E eu confio em fazer um tratamento, ou seja lá um curso, com pessoas que eu vejo que têm equilíbrio emocional, com pessoas que eu vejo que estão no caminho que eu gostaria de trilhar. E para isso a pessoa precisa estar bem resolvida. Então, gente, tirem da cabeça que um bom profissional é alguém que está tão superior que não precisa se tratar, que não precisa fazer nada, porque já está ali evoluidíssimo do planeta Terra. Essa realidade não existe, né, Cissa? Não. Hoje em dia, todo mundo precisa de cuidado, todo mundo precisa se cuidar. A gente está vivendo em um momento de muito adoecimento. Os índices de adoecimento mental cresceram bastante nesse período pós-pandêmico. Então, eu costumo dizer que quem não se cuida, né, quem não prevenir, vai desencadear alguma coisa assim. Então, Sim. é importante que a pessoa busque ajuda sempre para a melhoria constante dela, né? Uhum. E isso tem até um preconceito das pessoas quando elas buscam tratamento. Eu, às vezes, recebo um contato de alguém que diz assim, eu estou precisando, eu não sei exatamente o que eu preciso. Às vezes a pessoa não quer nem assumir que ela precisa de ajuda. Eu digo, tá, mas o que eu posso te ajudar? E às vezes é difícil a pessoa soltar e ela quer estar tão na superficialidade de que está tudo bem, só falta isso ou só falta aquilo. E o primeiro ponto que eu vejo é a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. Não, gente, eu preciso de ajuda nisso, está tudo um caos, não sei para onde ir, não sei para que lado vou, minha vida está assim. Quando você se coloca na posição de que você precisa de ajuda, você já deu ali metade do caminho, você já andou ali metade do caminho, você já deu o primeiro passo, não é verdade, Cissa? A porta precisa estar aberta, né? Exato. A pessoa, você não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Eu uso essa frase direto. Porque uma coisa que acontece comigo, eu não sei se acontece com você, como terapeuta. Às vezes a família e amigos próximos pensam que a gente pode ajudar o mundo todo.
E aí tem às vezes alguém da família que precisa de ajuda e fala, mas por que você não ajuda fulano? Ou por que você não ajuda cicrano? E eu digo, gente, porque essa pessoa não me pediu ajuda. Uhum. Eu só consigo ajudar quem quer ser ajudado. Exatamente. E eu já caí no erro de tentar ajudar aquela amiga querida, ou aquela pessoa da família que nunca me pediu ajuda, mas que eu, por ter o recurso, por ter a ferramenta da hipnoterapia, a ferramenta da meditação, né, e tantas ferramentas que eu utilizo dentro do meu método de reprogramação mental, achar que eu poderia ajudar aquela pessoa. E aí deu certo, Cris? Zero. Zero, A porta porque... precisa estar aberta. E depois a pessoa até vai evoluindo e mudando, porque ela passou por algum processo com você, e ela nem sequer se dá conta que foi aquilo, nem fala bem do seu trabalho, às vezes pode falar até mal, ou simplesmente não está pronto para mudar. Não importa, gente. Se a pessoa não te pediu ajuda, eu sei que você às vezes quer ajudar o mundo todo, eu vejo muitas amigas assim, mas o ideal é a gente realmente só oferecer ajuda para quem pede. Eu preciso de sua ajuda. Eu posso te ajudar. Uhum. Mas enquanto isso, a gente fica naquele lugar que eu tô aqui e eu posso ajudar se você busca. Não é isso, Cissa? Exatamente. Então, já batemos um papo legal aqui, viu, gente? Falando sobre que a gente também precisa de ajuda e falando que a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, né? Mas eu tenho umas perguntinhas aqui que eu fiz para Cissa. Cissa, a gente tá nesse momento, como você falou, a gente ainda sofre consequências pós-pandemia, né? As pessoas entraram em um mundo novo, onde todo mundo teve que se isolar, onde as pessoas tiveram muito medo de morrer, onde questionaram seus valores. E isso ainda está reverberando dentro das pessoas, né? Porque as estatísticas mostram que os níveis de transtorno de ansiedade cresceram muito depois da pandemia para cá. Depressão. Exato, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, Sim. né? Que na verdade vão sendo sintomas crescentes de uma causa e que a pessoa não trata e aquilo vai aumentando, na verdade, né? Uhum. Vai evoluindo. E esse desequilíbrio emocional que gera a ansiedade, e que é a ansiedade, né? Porque a pessoa que está com transtorno de ansiedade, ela não está dentro de um equilíbrio emocional. Quais são os sintomas que se pode observar que a pessoa está nesse desequilíbrio emocional? Maior irritabilidade, né? Reações desproporcionais aos eventos, dores físicas, insônia, sim, são os primeiros sintomas. Sim. Né? Muitas vezes isso passa despercebido, Sim. né? Então a pessoa demora para perceber. Uhum. Então, e ela acha que está tudo bem, ela acha que ela não tem ansiedade. Acontece muito do paciente, do cliente, não achar que tem ansiedade. E não perceber esses pequenos sintomas, né? sim. De tipo insônia, a mente constantemente preocupada, esse é um grande sintoma da ansiedade. A mente nunca está na presença, ela está sempre na preocupação, sempre no futuro, está sempre exacerbando uma preocupação daquilo que ainda não existe, que ela já está ali criando. Coração acelerado, né? São tantos sintomas que às vezes podem passar despercebido, né? O coração acelerado já é um sintoma físico que já está passando percebido, já nem está despercebido, mas a insônia, a mente constantemente preocupada, uma reação exacerbada, como a Cissa falou, né? Um acesso de raiva ou uma crise de choro, aquela emoção que a pessoa não consegue conter. Então, é importante olhar para isso, né, Cissa? As relações sociais ficam prejudicadas. Uhum. A ansiedade, Cris, ela não é uma doença. A ansiedade é o nosso mecanismo de defesa do nosso corpo. Mas, nesses tempos modernos, é como se esse alerta, esse alarme tivesse sendo acionado a todo tempo. Sim. Né? Então, é um desafio do novo milênio, do novo século, lidar com sintomas ansiosos. Sim, porque existe aquela ansiedade normal, aquela ansiedade pontual, que você tem, por exemplo, vou hoje participar do podcast com Cris. Sim. Não gosto de falar em público, essa é Cissa, né? Mas vou participar porque é Cris, foi isso que você me disse. Uhum. E aí tem aquela ansiedade, né? Não gosto de falar em público, como vai ser? É normal, gente. Tem uma prova, um concurso, sabe? Aí você tem aquela reação do seu organismo, aquilo que é novo, Sim. aquilo que está fora da sua zona de conforto, aquilo que é inesperado, aquilo que você está se preparando muito, você precisa de uma aprovação ou de uma validação, né? Como eu falei, uma prova, um concurso.
Mas existe os sintomas da ansiedade que Disfuncional. perduram e persistem. Então, se você tem sintomas da ansiedade há mais de 6 meses, aqueles sintomas estão persistindo, provavelmente Sintomas físicos. vai se tratar de um transtorno de ansiedade generalizada. E aí sim, é importante você olhar para isso, para buscar essa ajuda. Tratamento, sim. Uhum. Exatamente, gente. E falando em transtorno de ansiedade, a gente já até antecipou uma pergunta que eu ia fazer aqui, que era os fatores mais... Ah, não, essa é válida. Quais são os fatores mais comuns que tiram as pessoas do eixo, que deixam as pessoas desequilibradas, entre aspas, emocionalmente? E como a pessoa prevenir isso? Eu sei que é uma pergunta um pouco complexa, porque para cada pessoa uma coisa pode tirar ela do eixo. Mas, por exemplo, eu vou entrando nesse assunto e aí acho que vai fazer mais sentido. Aquilo que você não gosta de fazer e que você se força todos os dias a fazer, vai te gerar um desequilíbrio. Então, um trabalho que você não está feliz, por exemplo, um relacionamento que é um relacionamento que está pesado, que não está bom, por exemplo, né? Uhum. Então, mas dentro disso, né, que eu estou falando de situações específicas, você vê algum fator comum que pode tirar as pessoas do eixo, que traria um desequilíbrio para as pessoas? Foi como você falou, as principais causas, né, são as causas relacionais, relacionamentos amorosos, trabalho, relações familiares, né? Eu diria as relações, de maneira geral, são um grande desafio. Da humanidade, né? E eu trouxe essa pergunta porque, às vezes, a pessoa diz assim, eu não sei por que que eu tenho ansiedade, eu não sei por que que eu estou sentindo isso, eu não sei por que que eu estou descontente. E aí, quando ela vai fazer uma consulta de análise de caso comigo, que ela começa a me contar a vida, gente, a vida tá assim, ela tá vivendo um relacionamento que ela não tá feliz há muitos anos, mas ela tá ali porque ela tem medo de sair, porque ela não sabe para onde ir. Como que a pessoa vai ficar num equilíbrio emocional se ela tá dentro de um relacionamento que ela não tá bem, que ela não tá feliz? E eu nem tô falando de relacionamento tóxico ou abusivo, às vezes só porque realmente chegou ao fim. Ou às vezes está dentro de um trabalho que ela não suporta e que ela tá no automático e indo ali, sabe? Então, e isso, falando da questão da zona de conforto, como é difícil romper com as barreiras daquilo que você realmente sabe que não é o melhor para você, mas que tem tanta dificuldade de sair de cena, né? É assim, eu acho que depende muito de como você olha para aquela situação, né? Como é que você está olhando para o seu trabalho, por exemplo? Se eu estou olhando para o meu trabalho como um local que vai me trazer um local difícil, um local ruim, se eu estou tendo esse olhar para o meu trabalho, naturalmente as minhas sensações, as minhas experiências quando eu estiver indo serão ruins. Sim. Mas se eu trocar esses pensamentos por não, é o local que me provém, que provém minha família, que é onde olhar os aspectos positivos. Exatamente. Como é que você está olhando para esse trabalho, né? Exato. Então, isso altera bastante como é que você vai se sentir naquele espaço também. Você sabe que eu fiz uma sessão de hipnoterapia de uma cliente sábado agora, uma segunda sessão, e ela voltou para um trabalho. Bom, se ela assistir aqui, ela vai saber que é ela, porque foi sábado agora, recente. E ela voltou para um trabalho, agora em dezembro, que ela não gostaria de ter voltado. Ela saiu, tinha alguns meses, aí ela foi chamada para uma outra oportunidade, em outra cidade, mas chegou lá, ela não se adaptou à equipe de trabalho, enfim, e ela acabou saindo. E aí agora a empresa onde ela saiu sempre deixou as portas abertas, chamou ela de volta no ramo de hotelaria. E ela não gosta. Mas quando ela foi fazer a sessão, eu digo, e aí, fulana, como é que você está no novo trabalho? Está adaptada? Como é que você está sentindo? Ela disse, Cris, não é o que eu quero para sempre, para o meu futuro, mas eu estou bem, eu estou feliz, porque eu estou vendo sempre o melhor do meu trabalho. Eu estou sempre focando que é o que está me dando a oportunidade financeira agora, é o que está pagando as minhas contas, é o que está me dando a oportunidade de estar aqui me tratando com você,
né? Então, assim, eu tô tirando o melhor que eu posso, não tô mais olhando os aspectos negativos como eu olhava antes. Depois da primeira sessão que eu fiz com você também já virou essa chave e estou programando a minha mente para aquilo que eu quero, mas por enquanto é isso que eu tenho. Então, eu estou olhando, porque isso faz toda a diferença, o olhar que você tem para aquele, principalmente para a questão do trabalho. Às vezes aquele trabalho, gente, não vai ser o seu trabalho para a vida inteira, mas ele é uma escada, ele é uma ponte para você chegar onde você quer. Então, valorize aquilo que você tem, trabalhe a energia da gratidão, foca nos aspectos positivos, porque senão aquilo que você quer nem chega. É. Aí, quanto mais a pessoa reclama, como eu falo, né, que é reclamar, que é como se ela andasse de ré, né, que ela Clamasse por clama mais. de novo, É. clama de novo por aquilo que ela não quer. Uhum. Então, mais ela se conecta com essa energia daquilo que ela não quer e mais daquilo vem. Então, é até um ato de ser grato, não é ser bonitinho, não é estar na moda. Ser grato é ser inteligente emocionalmente. Quando você aprende a focar nos aspectos positivos, o mundo ao redor muda. É. Isso vale para relacionamentos também, né, Cissa? Sim, sim, com certeza. E como vale, né? É, sim. E como vale, gente, porque falando em relacionamento, agora a gente entra num tema sensível, né? Que a maior dor da humanidade não é o financeiro, gente. Eu tenho visto, eu estou dizendo a vocês, não é uma estatística, tá, gente? Eu estou dizendo a vocês a minha experiência. São os relacionamentos. São os relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas, elas querem estar felizes dentro das relações amorosas. E quando elas não estão, elas começam a criar subterfúgios na mente delas para aceitação, ou quando elas saem daquele relacionamento, elas criam um subterfúgio de que eu não quero mais, eu estou bem sozinha, e entra numa coisa de que inversão de polaridade, eu vou enfrentar o mundo sozinha, eu sou o macho e a fêmea da minha vida e está tudo bem, né? E acha que não precisa, entre aspas, mais, porque não é sobre precisar, é sobre querer, né, de um relacionamento. E aí ela começa a se trancar no mundo dela própria, e eu tenho visto tanto isso com tantas mulheres que no fundo querem amar e ser amadas, mas elas nem sequer se permitem verbalizar isso, pensar isso, né, por experiências que passaram e cada vez mais entrando em um casulo de tristeza, de solidão, porque no final das contas, eu trabalho com essas mulheres, elas estão sozinhas, elas sentem a necessidade de ter alguém, um companheiro. Essa é uma grande dor Todo da mundo busca humanidade. seu par, né? É. Todo mundo está em busca do seu par. E da mesma forma, é o contrário, né? Aquelas pessoas que estão em um relacionamento que não é saudável, que não é bacana, e que por medo de estar só, ela se mantém ali. Sim. Né? Então, da mesma forma, o oposto ocorre. Gente, eu gosto tanto de falar disso. Se deixar, eu vou falar aqui só sobre isso, sobre relacionamentos, né? Porque eu tenho uma amiga que diz que eu sou a rainha da cocriação, né? De relacionamento. Emily, ela fala assim: quem cocria é ela. E eu vou dizer uma coisa a vocês, gente. Nem tanto, nem tão pouco. Você não precisa estar dentro de um relacionamento que você não está feliz, que seja tóxico, que seja abusivo de alguma forma, por medo de estar só, mas você também não precisa estar só, porque você acha que não tem ninguém bacana no mundo. Equilíbrio. Tem gente bacana, vamos por mim. Tem gente muito bacana e também existe sempre uma luz no fim do túnel. Às vezes a pessoa pensa que quando sai daquele relacionamento, principalmente quando ela tem a baixa estima, né, e aliás, se ela está num relacionamento abusivo, de alguma forma ela está cultivando uma baixa estima, que ela acha que não vai ter mais ninguém, que ela vai ficar só, quem vai querer, ou como é que vai ser, eu tenho filhos, como é que eu vou recomeçar, né? Então, tem muito esse medo também. Então, é importante a gente olhar para dentro, a gente se analisar e ver se aquele relacionamento te faz bem. Quando você está em um relacionamento que a presença, que a pessoa está te deixando mais mal do que bem, é um bom indicativo de que o caminho não está muito bacana, não. Nosso corpo, ele vai sinalizar de alguma forma. Sim. Então, aparece doenças de pele, né, queda de cabelo, às vezes a pessoa está numa relação, mas se sente ansiosa, né? Nosso corpo, ele vai sinalizando, só que a gente precisa estar atento a esses sinais. O corpo fala, né? Fala.
E sabe uma coisa, Cissa, falando em autoestima, eu acho que tudo parte muito daí. Eu acho que o grande desafio da humanidade é a questão do amor próprio, Uhum. né, da estima, da autoestima que a gente cultiva. E aí, quando a pessoa ela não tem essa autoestima boa, significa que ela não tem autoconfiança, significa que ela não tem autovaloração, automerecimento, significa que ela não teve o merecimento lá da infância, tudo nasce lá na infância. Na grande maioria das vezes, sim. Sim, E a gente nem tem consciência da origem disso. sim, exato. E é aí onde entra a hipnoterapia, né? É, perfeito. Sim. Porque a hipnoterapia, ela justamente, ela traz à tona, se torna consciente das causas emocionais que te geraram esses padrões que se tornaram autossabotagem na sua vida, Uhum. né? E aí a gente consegue acessar essas causas, dessensibilizar essas causas, ressignificar para que a mente possa ser reprogramada. E eu queria até, Cissa, se você puder conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente estava exatamente falando, né, que o melhor terapeuta é aquele que se trata e o Uhum. pior terapeuta é aquele que não se trata, porque as pessoas pensam que o terapeuta não precisa se tratar, e isso não é verdade. Na verdade, a gente se tornou terapeuta porque a gente se tratou, né? O melhor terapeuta, gente, é aquele que se trata, né? Então, eu própria já passei por tratamentos com hipnoterapia. A Cissa é minha cliente de hipnoterapia. E eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha que mudou para você depois do seu processo de hipnoterapia. Cris, as mudanças, elas são muito sutis, mas são grandiosas, né? O que eu percebi, assim, principalmente no meu caso, foi as minhas relações, principalmente minha relação amorosa, né? Que eu consegui ter um olhar diferente, eu consegui perceber comportamentos meus que eu não percebia. Então, aos poucos, eu vou corrigindo. Lógico que não é um botão que você aperta e a mudança acontece, mas o primeiro passo é essa percepção, né? Eu acho que trabalhou questões familiares, né? Melhorou muito a minha questão profissional e financeira. Ó, gente, melhorou questão Muito, financeira, hein? muito. Abriu. Quando fala que melhorou questão financeira, todo mundo anima, mas muda tudo, gente, porque é sempre de dentro para fora, né? De você se permitir, né? De você, foi o que você falou, de você perceber que você merece, sim. Sim. E a gente tem, e esse padrão de não merecimento é tão sutil, né? E aí eu levei boa parte da minha vida com isso tão enraizado que eu não percebia. Sim. Né? Então, isso para mim foi o que eu mais percebi. Fantástico. É porque, na verdade, a gente vem de um contexto de uma programação errada, que vem sendo passada de geração em geração. Sim. Né? E esse contexto dessa programação errada traz vitimização, traz que você precisa ser bonzinho, que você, o mínimo, tá bom, né? Que a riqueza não é algo acessível, que não é algo bom. São tantas crenças, gente, envolvidas na programação que a gente traz, né? Desde um contexto religioso de séculos e séculos e séculos, que a gente não se percebe. E a humanidade, ela está nesse despertar agora. A gente está entrando uma era nova, onde as pessoas, elas estão... Eu digo, inclusive, que a pandemia, ela adiantou em 10 anos aquilo que já iria acontecer, porque foi muita informação dentro da internet, e as pessoas estão nesse despertar de que antigamente as pessoas eram muito conformistas. Tá bom, tá bom, mas tá... Gente, gratidão não é sobre conformismo. Gratidão é sobre você agradecer pelo que você tem, mas você também buscar aquilo que você quer. E as pessoas confundem, né? Achar que você é grato, você tem que se conformar com aquilo que não tá bom, com aquilo que não tá te fazendo feliz, com aquilo que não é o suficiente para o seu valor, para o seu merecimento. Como se o dinheiro não fosse algo bom, né? E o dinheiro é fundamental para todo mundo. Exato. A gente não tem que olhar para ele como algo ruim ou algo, como você falou, né? Em relação à religião, como se fosse algo que não fosse digno de Deus, enfim. Gente, dinheiro é energia monetária, energia de troca. Eu dou um serviço, eu dou um produto e eu recebo essa energia monetária. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Tanto no receber quanto no dar. Quando você pagar algo, quando você comprar algo, honre, pague com alegria, com prazer. As pessoas reclamam para pagar.
Quanto mais você reclama porque aquele dinheiro sai, mais você está, entre aspas, amaldiçoando aquele dinheiro seu, aquele produto que você adquiriu. Ou seja, você está amaldiçoando a sua ação. E quanto mais você agradece, mais você está abençoando. E você está dizendo, eu posso. Agradece, agradece que a graça desce. Olha, gratidão por pagar essa conta, que maravilhoso. Eu tenho a condição de pagar essa conta. Não sei como vou pagar a próxima, mas essa eu estou pagando. Uhul, né? Agradece. E as pessoas já ficam, e aí já vem a ansiedade. Ela está pagando essa pensando na próxima, achando que ela já não vai ter o dinheiro, né? E aí que a gente tem que aprender a virar essa chave. Mas aí, gente, reprogramação mental. É por isso que eu falo tanto, 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 que a gente tem que reprogramar. É reprogramar essas crenças, esses conceitos, esses hábitos de pensar, sentir, agir, esses padrões, né, Cissa? A reprogramação mental que você passou também foi algo que foi fantástico. Até hoje eu faço. Inclusive, eu prescrevo também aos meus pacientes, percebi neles a mudança, né, na prática da meditação, né, a mudança na sua forma de ver a vida, na sua forma de se enxergar, nas crenças limitantes. Então, foi algo que foi muito útil, tanto para mim quanto para muitas outras pessoas que eu comecei a indicar também. Fantástico. A Cissa, na verdade, passou pelo meu método. Aí o meu método envolve auto-hipnose, reprogramação mental e meditação diárias. E nesse parâmetro, como tanto a reprogramação para dormir como a auto-hipnose, na verdade, faz parte do meu método para os clientes em tratamento com a hipnoterapia, mas a meditação ela é mais aberta para todos. Sim. E aí eu quero falar um pouco mais da questão da meditação. Gente, eu medito há 25 anos. E as pessoas, hoje eu até falei na live, que eu estou fazendo lives de meditação no Insta, todas as terças e quintas, às 7h15 da manhã, até às 7h45, aberto, gratuito lá no Insta. Pode ser que quando você esteja assistindo esse podcast daqui a um ano já não esteja mais, mas por enquanto tá, né? Então, vai lá participar. E hoje eu falei sobre isso, porque muita gente pensa que meditar é chato, muita gente pensa que meditar você tem que ficar sem pensar em nada, muita gente pensa que tem que ficar quieto, que a pessoa é muito agitada, meditar é pra gente lerda, lesada. Não, gente, tira isso da cabeça, meditar é prazeroso, meditar é orgasmático, gente, meditar é bom demais. Eu medito todos os dias depois do almoço, assim, é o meu horário que eu fico esperando por ele, assim, na maior alegria. Ai, eu vou meditar. E é meus 20 minutos ali, que é como se eu zerasse e recomeçasse o meu dia. Então, é algo que realmente fez diferença para mim, por isso que eu sei na prática em mim o quanto isso realmente faz, né? Que é meditar, me ouvir, meditar. É parar aquele momento para você simplesmente estar na presença, que é uma coisa tão difícil para as pessoas estar na presença, né? Isso ajuda muito nos gatilhos da ansiedade, da mente não estar o tempo todo ali no futuro, o tempo todo ali na preocupação. Você aprende a estar na presença com a meditação e isso você leva para a vida. É muito bacana, muito mesmo. É engraçado que você tem uns insights no momento que você está meditando que você não consegue ter em sua mente consciente, né? E cada meditação é uma experiência única. Eu aprendi a meditar depois do meu tratamento e hoje em dia também eu faço religiosamente todos os dias. Fantástico. E assim, cada experiência, cada dia que eu faço é uma sensação, uma experiência diferente. Sim, fantástico. E assim, o que a Cissa falou, né, de abrir o campo da intuição. Então, meditar, gente, tem muitos benefícios, né? Então, um deles, realmente, é você aprender a se conectar com a presença, porque você, na meditação, você está ali, focado na sua respiração, focado no momento presente. No meu caso, as minhas meditações são com reprogramação mental, então você está ali também ouvindo as mensagens, depois você está no momento de silêncio, depois você entra em ponto zero, você está ali na presença, né? Então esse é um grande benefício, que aí você leva esse estado de presença para a vida, para a mente sair desse loop de estar sempre no futuro ou no passado e aprender a viver o agora, e você curte mais tudo intensamente. E um outro ponto muito bacana que a meditação te traz é abrir o seu campo de intuição. Você começa a se ouvir, né? Como o nome diz, meditar, me ouvir. E aí você começa a ter insights, ideias, criatividade, projetos, percepções, que caminho eu sigo, para onde eu vou. Né? Você também aprende a ter muito mais paciência para lidar com a vida, para lidar com o outro. Gente, meditar é fantástico, super recomendo. Quem quiser saber como é que faz para meditar com Cris Oliveira,
manda um direct para mim lá no Insta, porque eu tenho as minhas próprias práticas meditativas, que é o método Vortex. Fantástico, por sinal, tá muito bom. Tem meditação para todos Os gostos, é. para dar e vender. Tá lá na Hotmart. E tem uma assinatura mensal, gente, por um valorzinho assim, ó, que é um cafezinho com pão na padaria, que você assina e você tem acesso a todas as práticas meditativas, as reprogramações para dormir, auto-hipnose. Então, manda uma mensagem no meu direct, porque se mandar aqui no YouTube, eu passo batido, viu, gente? Eu confesso que às vezes eu não olho as mensagens do YouTube, eu esqueço. Então, manda no direct, que é mais fácil de eu poder visualizar. Mas eu queria voltar para o papo da autoestima, porque eu trabalho muito com mulheres, homens também, e como eu falei, esse eu vejo que é o grande calo da humanidade. O que você acha que as pessoas podem fazer para melhorarem esse autoamor? O que seria, assim, na sua visão como psicóloga, algo que a pessoa possa fazer para ela melhorando esse autoamor, melhorar essa autoestima? Eu costumo dizer que o equilíbrio humano é uma tríade, né? O corpo, a mente e o espírito. Então a gente precisa estar olhando para esses 3 pilares da vida, né? No sentido corpo, alimentos, né? Alimentos de ordem orgânica, da natureza, atividades físicas, né? A mente, a gente tem psicologia, tem as terapias alternativas, hipnoterapia, né? E o espírito, que é a sua fé, a sua crença, a sua religião. Então, Sim. é cuidar desse ser humano de maneira total, né? Cuidar de todos esses De maneira pilares. integrativa, né? Exatamente. Fantástico. Eu gosto muito de falar também da questão do autoconhecimento, Sim. né? Você se conhecer. E o primeiro passo para isso é você realmente aprender a se olhar. E quando a gente aprende a ter esse olhar sobre a gente, como a Cissa falou, o corpo fala, o corpo sente. Então você começa a perceber aquilo que não está bom, aquilo que não está te fazendo feliz, né? Então, peraí, de onde vem isso? Por que eu sinto isso? Por que eu me incomodo com isso? A gente pergunta tão pouco, a gente se questiona tão pouco Sim. sobre o porquê de agirmos ou pensarmos de determinada maneira. Sim. Aí esse autoconhecimento é quando você começa a se questionar. Exatamente. Tem que se questionar, gente. Mas por quê? Mas por que eu estou incomodada com a felicidade dos outros? Perfeito, é isso. Sabe por que eu estou incomodada? Por que eu estou com ciúmes? Por que eu estou agindo assim? O que está faltando em mim? Por que eu estou dessa forma? E não se acomodar com um tipo de comportamento que não está legal para você. E aí você vai... Eu falei isso porque eu lembrei até de uma pessoa que tem esse comportamento, né? De ela se sente mal pela felicidade dos outros e ela tem essa inveja. Então, é uma coisa que você tem que se trabalhar, porque quando a pessoa está nesse sentimento, gente, ela está com muita baixa estima. Então, você tem que trabalhar o seu merecimento. Porque a felicidade do outro deve servir de inspiração. E o sol brilha para todo mundo, né? Sim, se eu estou feliz com a felicidade do outro, significa que a minha está a caminho, porque o estado de felicidade expande no universo. É você dentro. Se você está com sentimentos ruins, tá tudo mal dentro de você, né? Tá tudo meio nebuloso dentro de você. Verdade. Então tem que se trabalhar. E assim, para mim, como hipnoterapeuta, o primeiro passo é a pessoa passar por uma sessão e trabalhar a sua criança. Sim. Todo mundo tem uma criança ferida. Sim. Todo mundo tem uma criança ferida, né, Cissa? Por mais que tenha uma família estruturada, papai, mamãe, casinha, vai ter um momento ali na infância que ela foi ferida e que ela traz aquilo, sim, né? Alguns, lógico, que tem casos que são mais graves do que outros. Sim. Mas todo mundo, em algum grau, tem essa criança ferida. A psicologia reconhece isso também, né? Sim, sim, com certeza. E é muito legal falar nisso, porque a criança até 7 anos, gente, ela não tem fator crítico formado ainda, que é uma função que trabalha no nosso consciente a serviço do subconsciente, é uma barreira, que é ela quem permite que uma sugestão seja aceita ou não. E quando essa barreira ali, ela está em estado relaxado ou desligado, a gente pode aceitar uma sugestão e isso é o estado de hipnose. Só que a criança, ela é uma esponja até os 7 anos, ela está absorvendo tudo, ela não tem essa
que Cissa tanto mexe nessa mesa? Ela não tem essa barreira formada ainda. Então, até 7 anos, gente, formou a maior parte da sua programação. E a pessoa não se dá conta disso. Daquilo que não só ela ouviu dos pais, mas que ela absorveu através dos 5 sentidos. É como você sente, percebe, é o foco que você dá. Por isso que as pessoas perguntam, mas como pode numa família, 2 irmãos, um irmão super bem sucedido financeiramente, casado, aparentemente ali feliz, e o outro não conseguiu prosperar financeiramente, está num relacionamento ruim, criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, com o mesmo tipo de programação, porque depende do foco que se dá. Então, a criança, às vezes o pai está ali brigando com ela e ela está ali assistindo um desenho, ou conversando com um amigo imaginário, ou ela está mexendo num brinquedo e ela não está absorvendo daquela forma. Já a outra criança, o pai está falando, ela está naquele chororô, está naquele sofrimento, está absorvendo tudo. Né? Então, depende muito de como aquela criança também absorveu. É por isso que o que a Cissa falou aqui, que todo mundo, de alguma forma, tem uma criança ferida, porque de alguma forma sua criança, em algum momento, mesmo que o pai não tinha a intenção de ferir, a criança absorveu dessa forma. E claro que, como a Cissa falou, tem situações que são realmente que os pais querem ferir mesmo, não talvez conscientemente, não inconscientemente, mas age dessa forma, né? Tem pais que violentam seus filhos, tem pais que batem, que espancam, tem pais que gritam. Gente, eu vou dizer a vocês, é cada história que vocês não têm noção. Talvez você que esteja assistindo aqui que tenha passado por isso ou conheça alguém. Mas são histórias cabeludas, de pai e de mãe que queimava a filha com ponta de cigarro. São histórias assim que eu escuto dentro dos tratamentos e que depois que a criança, quer dizer, que a adulta faz a hipnoterapia, acessa a criança e a gente dessensibiliza aquela situação, ressignifica, entra num método de reprogramação mental, a pessoa muda, a autoestima dela cresce, ela sai de relacionamento tóxico, ela começa a ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque trabalhou o merecimento. Trabalhar o merecimento é incrível. É incrível. Não é verdade, Cissa? É isso. E assim, no meu caso, foi algo que eu percebi que melhorou muito. Foi esse merecimento, que eu não me permitia chegar em determinados lugares. Eu me bloqueava, né? E isso tinha muito a ver com minhas relações familiares, né? Eu tive um problema tanto com meu pai quanto com minha mãe, em termos de ausência, né? E isso, por mais que seus pais estivessem ausentes porque estavam trabalhando, isso para a criança fica uma mágoa que vai até sua vida adulta. Né? E se você não parar em um momento e falar, não, peraí, agora eu preciso olhar para meus pais com mais compreensão. Né? E a maternidade, ela te traz esse olhar, né, de você entender que todo mundo, né, a vida de todos são cheias de altos e baixos. Então, meus pais tiveram as dificuldades deles, né, na vida deles, né? Então, isso acaba repercutindo sobre quem está à sua volta. Sim. Então, ninguém vai passar uma vida inteira sem ter nenhum problema. Sim. A gente tem, né? Sim. O tempo todo, todos temos. Gente, eu digo que se não tiver problema, não está aqui encarnado nesse planeta, porque não tem como não ter desafios, né? Não ter problemas a se resolver. Altos e baixos. Os altos e baixos, né? Então, nem sempre você está 100% bem, mas quando você trabalha as suas emoções, você trabalha o seu merecimento, você sabe lidar muito melhor com as situações, você consegue reverter muito mais rápido, você consegue virar a sua chave muito mais rápido. Então, trabalhar a sua autoestima, o seu autovalor, que é trabalhar o seu merecimento, muda tudo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu também trabalhei o meu merecimento com a hipnoterapia, né? Como a gente falou aqui, todas as pessoas têm sua criança ferida, não é porque seu pai, sua mãe foi mal, às vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer isso porque elas colocam o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe num pedestal, que elas têm dificuldade em enxergar que houve uma dor causada por aquele ser que era o herói, era a heroína. Mas reconhecer isso é reconhecer a limitação do ser humano, porque
a gente dá o que tem para dar em cada momento da vida, de acordo com os recursos mentais e emocionais que a gente dispõe. Então, eu, como mãe, tenho certeza que tive falhas. Os meus filhos são incríveis, maravilhosos, mas eu tenho certeza que eu falhei, porque eu também sou o resultado da minha programação mental, daquilo que eu também aprendi. Somos imperfeitos. E a minha mãe também aprendeu com alguém, né? E aí a gente vai, muitas vezes, reproduzindo, muitas vezes sempre, né? Nós somos o resultado dessa programação mental. Eu sou a média do que a minha mãe e o meu pai pensaram com um pouco da minha experiência de vida. O meu filho já é a média do que eu pensei com o pai, com um pouco da experiência de vida deles, né? E aí, assim, as gerações vão evoluindo, né? Nesse processo. Então, os meus filhos, eles têm muito mais merecimento e autoestima do que eu tinha na idade deles. Agora eu sou o auge do merecimento, né, gente? Porque me trabalhei da cocriação. Mas nem sempre foi assim. Depois eu vou querer umas diquinhas aqui para o pessoal de cocriação, 2025 chegando. Vamos. Eu acho que é interessante. Olha, hoje eu tive um insight, porque eu sempre tenho as turmas de mentoria e tinha algo da minha vida pessoal que eu não estou querendo compartilhar muito, mas eu vou compartilhar na minha nova turma de mentoria, que vai ser agora no início de 2025. E vamos falar de cocriação, de amor, sim. Vamos falar de cocriação da vida que você deseja. Vamos falar de uma vida mais leve, mais próspera, mais feliz, de como você conquistar essa vida para 2025. Eu não queria muito falar mais da minha vida amorosa, não, viu, gente? Porque as pessoas depois se envolvem, né? E a energia também, né? E a vida pessoal, mas eu acho que eu tenho que falar, viu, gente? Porque eu acho que tem tanta mulher por aí precisando dar uma virada de página, querendo cocriar um amor, sem saber para que lado vai, para que caminho vai. Então, nós vamos falar sobre isso. Aguardem, fiquem me seguindo nos stories e lá no meu Insta, porque assim, não é uma coisa que fica todo mundo sabendo. Quando eu abro a turma, quando eu lanço, é por lá, né? Então, fiquem ligadinhos aí que vem novidade sim para 2025. E Cícero, eu queria que você pudesse deixar uma dica, um conselho ou uma ferramenta, algo para ajudar as pessoas nessa questão da autoestima ou do equilíbrio emocional. Tá atento, né, Cris, a esses 3 pilares. Você cuidando do seu mental, o seu físico vai ficar melhor, o seu espiritual vai ficar melhor. Por onde começar? Tanto faz, né? Apenas comece. Então, tá atenta, né, ao seu estado mental, a estar buscando pessoas boas para estar ao seu lado, locais que te façam bem. Está atenta ao que de fato importa, né, para você. Cuidar dessa parte espiritual, né, a parte física também, a atividade física, a alimentação. Então, é um conjunto, né? Você trabalhando um pilar, ele vai repercutir sobre o outro. Sim, fantástico. E aquilo, você falou uma coisa muito legal, você disse assim, por onde eu começo? Tanto faz. Às vezes a pessoa pensa assim, primeiro eu vou cuidar, eu vou emagrecer para depois eu cuidar do meu mental, do meu espiritual. Primeiro eu vou cuidar aqui, fazer terapia, depois eu entro na academia. Primeiro eu vou... Gente, é de cada um. Às vezes você entrou na academia ou começou a fazer uma caminhada na rua, enfim, uma atividade física que vai liberando os hormônios do prazer. Já melhora o seu estado emocional e te dá coragem para, por exemplo, entrar numa terapia ou fazer um curso, aquilo que você quer tanto fazer. Então, o caminho é de cada um. Já tem gente que primeiro vai buscar uma terapia e ali consegue forças e vai depois começar a atividade física que precisa. E eu estou colocando atividade física no meio porque é tão importante também cuidar do corpo físico, né? Do corpo mental, emocional e espiritual, exatamente. Sim. Então, por onde você vai começar é o seu caminho, aquilo que te dá dando mais prazer naquele momento, aquilo que você consegue fazer naquele momento, aquele primeiro passo que você deu, né? E aí os outros passos vão estar se abrindo. E eu vou deixar também aqui a minha dica, que eu sempre gosto de deixar, né? Na verdade, eu vou deixar um caminho. E o caminho seria medite. Fantástico. Faça a meditação todos os dias. É importante você parar esse tempo, se ouvir, se ditar,
para que novas ideias cheguem, novos insights, você aprenda a se ouvir, você traga mais um equilíbrio emocional, a energia da presença. Então, esse seria aí um conselho para uma vida inteira. Depois, trabalhe a sua energia da gratidão. A gente tem uma tendência muito grande a focar naquilo que não está bom, a focar naquilo que não está dando certo, a focar na energia da falta, do que naquelas coisas boas que a gente já tem. E tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando a pessoa está naquela situação ali, que ela não sabe para onde ir. E o que poderia ser pior? Aí a pessoa fica no desespero, porque ela já está, vamos supor, endividada, quebrada, falida, ou passando um relacionamento ruim, seja lá a situação, ela acha que nunca pode ser pior. Mas quando ela começa a pensar, meu filho podia estar hospitalizado, eu podia estar numa cama, sabe? Eu tenho saúde ainda, eu tenho esse teto aqui para morar. Se eu sair daqui, eu posso morar na casa da minha mãe por um tempo. Enfim, ela começa a ver que a situação poderia ser pior, mas que também existe saída. E que você, além de você trabalhar a sua energia da gratidão por aquilo que você já tem, que aquilo não é o fim do mundo, que tem uma saída, que tem uma porta. Então, trabalha essa energia da gratidão, que ela te faz diminuir esse foco exacerbado nos problemas, que ela te faz enxergar que sempre tem um lado bom para a gente agradecer. Então, meditação, trabalhar a energia da gratidão e, claro, fazer a sua reprogramação mental para que você possa ter uma vida leve, livre, como você merece, para que você possa não só ter um ano de 2025 incrível, mas uma vida sempre no caminho de progresso, no caminho de evolução, no caminho do seu bem-estar, no caminho da sua felicidade. É isso. Bom, Cissa, adorei esse bate-papo. Esse podcast não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, a gente conversa bastante mesmo. E essa troca foi muito generosa, muita coisa boa, muito generoso da sua parte também, abrir um pouco do seu próprio emocional, né, de como também foi o seu processo. E eu estou sempre aqui como um livro aberto, eu sempre falo mesmo, gente, eu passei por hipnoterapia, eu já estive no fundo do poço, já passei perrengue. Porque eu acho que as pessoas têm que entender que nós somos normais, né? E que a gente passa pelos desafios e que estes desafios podem nos fortalecer. Sim. E que a gente pode aprender com eles também. Mas é importante também a gente parar por um momento e, se necessário, pedir ajuda, né? E quando eu falo pedir ajuda, não é pedir dinheiro emprestado os parentes, não, tá, gente? Eu falo em pedir ajuda, é pedir ajuda terapêutica, né? Eu acho que é o primeiro passo também, é a gente aproveitar, aquele momento que não tá bom na vida para trabalhar aqui, para que a gente entenda por que está acontecendo isso com a gente e comece esse processo de transformação. É isso aí. Ninguém é autossuficiente, né? Todo mundo precisa, né, de um suporte. E faz parte. Acho que a gente está aqui para trocar, né? Para cuidar uns dos outros. E é importante que a gente entenda isso, né? Que a gente entenda que a gente precisa do outro, sim. Né? Nós somos seres sociáveis. Então, fantástico. Por isso que nesses 4 últimos anos, período da pós-pandemia, a gente percebeu quanto a falta de convívio social foi adoecedor para a população. Sim, foi um fator decisivo aí, né, em tanto distúrbio emocional, né, em tanto desequilíbrio emocional, quando as pessoas se viram ali, muitas vezes só dentro das suas vidas, das suas casas, né, o contato por telefone somente, a gente precisa realmente desse contato, né, sempre, né. Nós somos realmente, eu digo que nós somos anjos de uma asa só. E quando a gente se abraça, a gente tem as 2 asas, né? Então, eu quero te agradecer hoje por ter sido esse anjo que está aqui comigo, né? Que eu pude abraçar e juntas termos 2 asas hoje para ajudar as pessoas com autoconhecimento, levando informação, levando ferramentas, a nossa experiência de vida. Então, te agradeço muito, Cissa. Eu que agradeço. Obrigada, Cris. Gratidão. É um prazer. Um beijão no coração. E, gente, um beijo no coração. Gratidão.